Olá, pessoal! Hoje a Dona Maria Crocheteira traz para vocês a primeira aula de uma série de vídeos com o passo a passo detalhado da Larinha, a nossa primeira boneca de amigurumi. Nessa aula, você irá aprender a confeccionar as perninhas, os bracinhos e seus acessórios. Assista o vídeo até o final e não perca nenhuma dica! Nós iniciamos com um anel mágico com 6 pontos baixos. Então, aqui colocamos a agulha e pegamos nosso primeiro nó corrediço dentro do anel mágico. E a partir daqui, fazemos 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechamos o anel mágico e a partir daqui fazemos 6 aumentos, terminando a carreira de número 2 com 12 pontos. Então, 1 ponto baixo, mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Isso aqui é um aumento. Podemos colocar aqui o marcador no primeiro pontinho para não se perder. E repetimos isso por toda a carreira. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Aqui terminamos com o último aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E encerramos essa carreira de número 2 com 12 pontos. A carreira de número 3, nós vamos fazer em bloc, pegando somente a alcinha de trás. Antes de ir para a carreira de número 3, já vamos arrematar essa linha que fica do anel mágico, para não ter perigo desse ponto abrir. Com a agulha de tapeçaria, fazemos aqui um nó de costura e arrematamos. Levamos essa linha para dentro de um fio próximo aqui. E cortamos. Continuando, então, na carreira de número 3, nós vamos pegar somente a alcinha de trás e vamos fazer 12 pontos baixos, pegando somente a alcinha de trás da carreira da base, dos pontinhos da carreira da base aqui. 11, 12 pontos baixos pela alcinha de trás. Ó, o trabalho ele vira para cima, tá vendo? É esse efeito que nós queremos dar. Na carreira de número 4, nós repetimos os 12 pontos baixos, pegando as duas alcinhas da carreira de base. Somente ponto sobre ponto. 12 pontos baixos. Encerramos aqui a carreira de número 4 com os mesmos 12 pontos. A carreira de número 5, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por 3 vezes. Aqui, um ponto baixo e uma diminuição. A diminuição você pega a alcinha da frente do próximo ponto com a alcinha da frente do próximo. Dá uma laçada, tira essas duas alcinhas e tira as duas da agulha. Mais um ponto baixo e uma diminuição pela segunda vez. Mais um ponto baixo e uma diminuição pela terceira vez. E encerramos essa carreira com 3 pontos baixos que restaram no final. 1, 2,
E o terceiro ponto baixo, a gente pega as duas alcinhas aqui, dá uma laçada e com a linha da cor bege, nós vamos fazer a transição do fio. Tirando as duas alcinhas da agulha com a linha bege. Aqui encerramos o trabalho com a linha rosa e já podemos cortar essa linha. E agora, com a linha bege, nós vamos trabalhar em blô pela alcinha de trás, 9 pontos baixos. Ó, pegando somente a alcinha de trás da linha da carreira anterior, nós fazemos um ponto baixo, dois, nove. Fazemos 9 pontos baixos na carreira de número 6. Aqui já podemos arrematar essas duas linhas, dando um nozinho entre elas. E corta aqui, gente. Colocamos aqui nessa peça um pouquinho de enchimento até deixar ele bem firme. Então, afasta aqui, ó, com a parte de trás mesmo da agulha, você consegue colocar. Aqui, antes de dar continuidade na perninha, nós vamos fazer um babado da meia no sapatinho. Então, com a linha branca, pela alcinha da frente da carreira rosa que nós não trabalhamos, nós trazemos essa alcinha novamente para o trabalho. E agora, somente pela alcinha da frente dessa carreira de número 5 que sobrou, da parte rosa, nós vamos fazer 9 aumentos pela alcinha da frente, em pontos baixos. Um ponto baixo, mais um ponto baixo na mesma alcinha. Aqui, novamente, mais um aumento, 2 pontos baixos na mesma alcinha, 17, 18. Terminamos essa carreira com 18 pontos baixos, ou 9 aumentos, né? E arrematamos. Então, aqui, com a agulha de tapeçaria, pulamos essa primeira alcinha da carreira que foi trabalhada e na próxima alcinha nós passamos essa linha por debaixo das duas alcinhas. Aqui, fazemos um arremate invisível, levando essa linha para o mesmo local de onde ela saiu, aqui. E podemos levar ela lá para dentro, atravessando aqui os pontos da perninha para poder fazer o arremate lá dentro. Aqui, ó, o arremate fica invisível. Esse ponto aqui, que sobrou quando nós pegamos a linha, também leva lá para dentro. E dá um nozinho entre essas duas linhas brancas aqui. Corta bem rente e leva esse nozinho lá para dentro. Agora, da carreira de número 7 até a carreira de número 15, nós vamos fazer de ponto sobre ponto desses 9 pontos. Serão 10 carreiras de ponto sobre ponto
com a linha bege, sem aumentos, sem diminuições. E eu volto ao final da carreira de número 15 para mostrar como que fica. 8, 9. Terminamos aqui as 10 carreiras de ponto sobre ponto, desses 9 pontos baixos, desde a carreira de número 6 até a carreira de número 15. Colocamos um pouquinho de enchimento, não muito, para não deixar a perna muito durinha e ela poder dobrar. Encerramos aqui e fazemos um arremate invisível. Pulamos esse primeiro ponto, no próximo, pelas duas alcinhas, levamos essa linha para dentro dessas alcinhas e trazemos ela de volta para o ponto de onde ela saiu, lá para dentro. Aqui temos um arremate invisível. E aqui dentro a gente arremata essa linha com um nó de costura. Então, ela fica dessa forma aqui. E nós fazemos mais uma igualzinha para fazer a perninha direita e esquerda. Para fazer a mãozinha e o bracinho, então nós damos início com um anel mágico com 6 pontos baixos. Fazemos o primeiro nó corrediço. Aqui no anel mágico e a partir daqui fazemos 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechamos esse anel mágico. E aqui fazemos 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, terminando a carreira de número 2 com 8 pontos. Então, fazemos... A primeira a gente terminou com 6, o anel mágico, né? E aqui a gente vai terminar a segunda carreira com 8, fazendo 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Aqui, 1, 2. E pela segunda vez, 2 pontos baixos, 2 e um aumento. 2 pontos baixos aqui no mesmo ponto de base. Cuidar para não virar do avesso o trabalho, tá? E aqui já aproveitamos para arrematar aqui o fiozinho do anel mágico. Então, pegamos a agulha de tapeçaria, fechamos bem esse anel mágico para ele não abrir e aqui fazemos um nó de costura. E corta. Voltamos aqui para a carreira de número 3. Ajustamos para que não fique do avesso, tá? Porque ela tende a virar do outro lado quando a gente tá trabalhando. E vamos fazer a carreira de número 3, repetindo os 8 pontos baixos. Ponto sobre ponto. 1, 7, 8.
Encerramos a carreira de número 3 com os mesmos 8 pontos. A carreira de número 4, nós vamos fazer, já aqui no primeiro ponto, 3 pontos baixos, então um aumento triplo, né? 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, aqui, 2, 3, e encerramos o restante da carreira com os outros 7 pontos baixos, terminando a carreira de número 4 com 10 pontos baixos. Então, fazemos mais 7 pontos. 1, 7. Encerramos a carreira de número 4 com 10 pontos baixos. Então, a carreira de número 5, no mesmo local onde nós fizemos aquele aumento triplo, nós vamos iniciar com uma diminuição tripla, pegando as 3 alcinhas dos pontos seguintes, a alcinha da frente por baixo, damos uma laçada, tiramos essas 3 alcinhas da agulha e fazemos uma diminuição tripla. Então, esse é o primeiro pontinho, né? A primeira diminuição da carreira de número 5. Aqui, vamos só dar uma pausa para colocar um pouquinho de enchimento na mão, só para ela ficar um pouquinho firme, tá? Mas é pouca coisa. Aqui, pouca coisa só para deixar a mãozinha firme. E continuando essa carreira de número 5, nós vamos fazer, depois dessa diminuição tripla, um ponto baixo, seguido de uma diminuição de 2 pontos, uma diminuição normal mesmo, mais 2 pontos baixos, 1, 2, e uma diminuição de 2 pontos menos. Aqui, pegando as 2 alcinhas seguintes, aqui dos pontos seguintes, damos uma laçada e fazemos uma diminuição. Terminamos essa carreira de número 5 com 6 pontos. Da carreira de número 6 até a carreira de número 13, nós vamos fazer ponto sobre ponto desses 6 pontos. Sem aumento, sem diminuição, só ponto sobre ponto aqui. Serão 8 carreiras de ponto sobre ponto e eu volto ao final para mostrar como que fica. Só cuidar que aqui, como são só 6 pontos, eles ficam muito próximos, cuidar para não pegar o ponto do lado oposto, tá? Que você tá trabalhando, senão vai dar problema. Sempre conseguir tirar a agulha aqui no meio e trabalhar o ponto certinho. Aqui, 5, 6. Terminamos a carreira de número 13 com os mesmos 6 pontos. Fazemos o acabamento aqui desse bracinho, passando a linha por baixo de cada uma dessas alcinhas aqui da frente, para poder arrematar. Dá o acabamento aqui para pôr a manga da blusinha. Aqui dá um nozinho de costura também. E levamos essa linha lá pra dentro. Puxamos o nozinho aqui para ele entrar. A manga dessa blusinha branca que a bonequinha vai utilizar, nós vamos fazer com a linha branca, com um anel mágico com 6 pontos baixos. Lembrando de deixar uma linha de arremate um pouquinho maior para você fazer a costura. Depois, na bonequinha, fazemos o primeiro anel mágico. A partir daqui,
fazemos o primeiro nó corrediço. E dentro do anel mágico, fazemos 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechamos com a linha de arremate o anel mágico. Temos aqui a primeira carreira com 6 pontos baixos. A segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Pegamos as duas alcinhas do ponto de base e fazemos 2 pontos baixos. 1, 2. Repetimos isso por 6 vezes e vamos terminar a carreira de número 2 com 12 pontos. 6. Terminamos a carreira de número 2 com 12 pontos baixos. Da carreira de número 3 até a carreira de número 4, ou seja, as próximas duas carreiras, nós vamos fazer de ponto sobre ponto desses 12 pontos baixos. Então, sem aumento, sem diminuição, pegando as duas alcinhas do ponto da base, fazemos 12 pontos baixos na carreira de número 3 e 12 pontos baixos na carreira de número 4. Eu volto ao final para mostrar como que fica. 11, 12. Terminamos a carreira de número 4 com os mesmos 12 pontos. A carreira de número 5, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes e vamos terminar essa carreira com 9 pontos. 2 pontos baixos e uma diminuição, pegando a alcinha da frente do ponto seguinte com a alcinha da frente do próximo ponto, damos uma laçada, tiramos essas duas alcinhas, uma laçada e tiramos as duas alcinhas da agulha. Temos aqui uma diminuição, a primeira de 3. Pela terceira vez, 2 pontos baixos e uma diminuição. Terminamos a carreira de número 5 com 9 pontos baixos. A carreira de número 6, nós vamos fazer 9 aumentos pela alcinha da frente. Pegando somente a alcinha da frente, nós fazemos 2 pontos baixos na mesma alcinha. 1, 2, por 9 vezes. Terminando essa carreira com 18 pontos baixos pela alcinha da frente. 9 aumentos, 2 pontos baixos na mesma alcinha da frente. Terminamos essa borda aqui com 18 pontos baixos e aqui fazemos o acabamento da peça. Com a agulha de tapeçaria, nós pulamos o primeiro pontinho do aumento aqui, ó, que fizemos do início dessa carreira pela alcinha da frente, pulamos ele. No próximo, passamos essa linha embaixo desse pontinho. Vamos fazer aqui um acabamento invisível. Passamos a linha lá e trazemos essa linha para o mesmo ponto de onde ela saiu quando terminamos a peça. E levamos esse ponto lá para dentro para dar um nozinho. Dessa forma. Aqui mais para dentro fazemos um acabamento, fazemos um nó de costura. Levamos esse nozinho mais para dentro um pouquinho aqui, essa linha. E cortamos esse fiozinho rente aqui. Esse nozinho vai lá para dentro.
Agora, com aquela linha de arremate que sobrou do anel mágico, a gente fecha bem esse anelzinho. Com a agulha de costura, nós vamos pegar essa linha e passar na última carreira aqui do bracinho, de um lado para o outro, dessa forma aqui. E levando essa linha novamente para dentro do anel mágico. Aqui. Ela sai lá em cima novamente, levando esse bracinho para cima, para dentro da manga novamente. Aqui na entradinha dá para abrir um pouquinho, para entrar mais fácil com a agulha, nessa abertura, e puxa o bracinho essa linha, ela vai servir para depois costurar o bracinho na lateral da boneca. Repetimos isso no outro bracinho também, deixando os dois da mesma forma.